Sejam muito bem-vindos, cervejeiros caseiros e futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja caseira. Eu sou Frederico da Fonte e o tema de hoje é: quais são os principais equipamentos para você fazer uma cerveja caseira? E eu vou te contar como eu uso equipamentos triviais para fazer a cerveja na cozinha da minha casa, certo? Os equipamentos cervejeiros nada mais são do que os equipamentos que a gente coloca nossos ingredientes, misturamos os ingredientes e fazemos as nossas cervejas, certo? Eles são importantíssimos para que a gente consiga extrair o sabor desejado de cada insumo que a gente encontra, que a gente coloca na nossa receita, certo? Então, eles são adaptados para que a gente consiga fazer todo esse processo e consiga extrair a cerveja que a gente quer e a gente consiga também fazer o nosso armazenamento adequado. Veja bem, a gente não vai falar aqui, lembrando aqui, é um programa de cerveja caseira, a gente não vai falar sobre equipamentos de fábrica, não equipamentos, grandes equipamentos automatizados. São equipamentos para você fazer uma cerveja de forma simples na sua casa, qualquer estilo de cerveja, independente do estilo. Não é porque são equipamentos simples, triviais, que você vai ficar limitado, certo? São equipamentos triviais e não são equipamentos caros, complexos, que precisam de muita tecnologia e também de muito... você não precisa de treinamento para usar esses equipamentos. Você precisa ter um treinamento de como fazer uma cerveja em casa. Mas os equipamentos, eles são adaptados. Como é que eu posso dizer? As fábricas, elas têm um processo, né? Tem um processo que é igual da cerveja caseira, só que algumas etapas de pasteurização para durar mais, elas fazem, o cervejeiro caseiro não precisa fazer. Porque normalmente fazem em pouca quantidade, né? E é consumida rapidamente, né? Então, tem as fases que as fábricas passam que a gente não precisa passar, mas elas fazem todas as etapas que um cervejeiro faz, que é a abraçagem, a fervura, a clarificação da cerveja. É uma forma diferente de fazer de cerveja, mas ela faz a clarificação da cerveja. Ela bota a levedura a trabalhar, ela faz a fermentação também, né? As fábricas, elas têm todo um processo onde a gente simplifica, torna possível para fazer na cozinha da nossa casa, certo? E você deve estar imaginando aí, na verdade eu já falei em outros vídeos, mas você deve estar imaginando que esses equipamentos, eles devem ser panelas. Se você imaginou isso, você acertou. Deixa eu falar da primeira panela que a gente usa para fazer a cerveja na cozinha de casa. É a panela de braçagem. Por quê? A etapa, o processo cervejeiro, ele é dividido em várias etapas. E a primeira etapa é a mosturação, onde a gente vai extrair do malte numa determinada temperatura, a gente vai extrair sabor e vai extrair os açúcares. A gente vai transformar as enzimas, né? A gente vai fazer com que as enzimas elas transformem o amido que tem no malte em açúcares fermentáveis, que são os açúcares que posteriormente vão ser consumidos pela nossa levedura, né? A pessoa que faz a nossa cerveja,
E aí ela vai comer todo esse açúcar e vai transformar em álcool, em gás, e aí isso é tema para outros vídeos, inclusive já falados aqui no programa Cerveja em Casa. Então, nessa primeira etapa, que é a abraçagem, que eu digo, a etapa da fabricação. É lógico que anteriormente a gente passa pela etapa da escolha dos ingredientes, a gente passa pela etapa dos equipamentos, que é a montagem dos equipamentos. Quando a gente tem isso tudo, está todo preparado, a gente fez o nosso checklist lá, importantíssimo. Dia da abraçagem, checklist está na mão. Receita, bateu tudo. Equipamentos, bateu tudo. A gente vai fazer a cerveja. Aí a gente começa o dia da abraçagem, que é o dia mais trabalhoso para a gente, para o cervejeiro caseiro. Que é trabalhoso, mas é divertido. Você pode transformar isso numa diversão. Né? Chama um amigo, bota uma música, prova outras cervejas, e vai fazendo, se divertindo, faz um sabadão, combina aí com a esposa para fazer essa cerveja. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar primeiro da panela de braçagem. A panela de braçagem, vamos falar aqui de uma receita de 10 litros, tá? Que é o que eu venho falando sempre, que é o que eu faço. Para você fazer uma receita de 10 litros, você precisa de uma panela de braçagem, uma de 18 litros. 18 litros resolve o seu problema, certo? Preste atenção. Essa aqui é uma panela, é a minha panela de braçagem. Essa aqui é meu equipamento, beleza? Panela de alumínio, normal. Essas alças aqui são importantíssimas. Eu nunca vi 100 não, mas assim, na hora de você comprar a sua, lembre de ver se tem alça. Por quê? Porque você transporta ela, tem momentos de abraçagem que você tira do fogão, bota numa mesa para você tirar o líquido que está aqui para levar para a panela de fervura, certo? Que está aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. E aqui dentro vai estar mais ou menos 3 quilos de malte e uns 8 quilos de água, uns 8 litros de água que dá 8 quilos de água. Ou seja, você vai ter aí 11 quilos para carregar de um líquido quente, que ele vai estar ali quente na determinada temperatura para fazer toda aquela transformação que eu falei de enzima, de que ela transforma o amido no açúcar e tal. Então, é numa temperatura alta, quente, você pode se machucar e você tem que transportar uma panela dessa de um canto para o outro da sua cozinha. Então, importantíssimo ter alça, beleza? Como eu já disse, isso aqui é uma panela de 18 litros. Sabe onde é o local mais barato da gente encontrar essa panela? Feira de bairro. Feira de bairro. Aqui em Recife eu comprei no mercado de Casa Amarela. Não, aliás, na feira de Casa Amarela, que fica do lado de fora do mercado. Quem é de Recife vai saber, certo? É lá onde a gente encontra panela barata, no centro normalmente nos centros das cidades, é onde a gente encontra esse tipo de coisa, esse tipo de panela, que é normalmente um caldeirão de fazer comida, né? Fazer comida em grande quantidade, certo? Esse aqui é o primeiro equipamento. Como é que a gente adapta para usar na nossa cerveja? Para a gente fazer a nossa cerveja. Você já deve estar olhando para essa torneirinha aqui, certo? É uma torneirinha que você compra em loja de material de construção, certo? Na área de equipamentos hidráulicos, certo? Isso aqui é um registro de água.
certo? É registro de jardim, inclusive. Mas é importante que seja metálico, certo? Tem que ser um nipple de aço, tem que ser metálico. Como é que a gente encaixa esse nipple aqui? Na verdade, isso aqui é a torneira e o nipple é que encaixa. A gente encaixa essa parte da frente aqui no nipple e o nipple ele é encaixado aqui na panela, certo? E aí do lado de dentro da panela, desse lado de dentro da panela, a gente enrosca. Aqui, o que é preciso para você fazer essa adaptação? Borrachinha de vedação, fita veda-rosca. Enrosca tudo por dentro. Aí aqui também tem uma arruelazinha, né? Por dentro também. E por dentro a gente coloca o filtro bazuca. Na época que eu fui fazer isso aqui, filtro bazuca era caro. Isso era meados de 2014 para 2015. Filtro bazuca era caro. E aí um primo meu que ele começou a fazer cerveja comigo, ele falou, não, o pessoal vi pessoal fazendo com mangueira de gás metálica. Claro, virgem, né? Que não foi usada ainda. E até hoje a minha bazuca é uma mangueira de gás. Funciona muito bem até hoje. Beleza? Ela é ligada aqui no nipple, aqui dentro. Certo? Para que a gente usa essa bazuca ou essa mangueira? Porque imagine que aqui eu vou estar com o malte todo encharcado de água, certo? E eu vou querer extrair esse líquido que ficou pela torneira, por essa torneira, para levar para a minha panela de fervura, certo? Então, aquele malte que vai estar todo encharcado, ele vai para o fundo com muita força e pode facilmente entupir o meu nipple. O meu nipple que é um buraco que está aqui dentro da panela. Beleza? Facilmente, se não tiver um filtro aqui, ele vai entupir. E esse filtro ele não pode ser simplesmente uma tela, porque se eu botar simplesmente uma tela aqui, ele também vai entupir. Então a gente tem que evitar que o malte ele assente aqui dentro. Como é que a gente faz? A gente bota um filtro, como se um filtro nesse formato aqui, como se fosse cilíndrico, só que telado. Ele não é, obviamente, ele não é todo fechado, porque ele precisa fazer a função de filtro, certo? Então ele é cilíndrico telado, que isso é a famosa bazuca, que hoje em dia é barata. Como eu tenho a minha torneira, a minha mangueira de gás metálica, eu ainda não precisei comprar, certo? E está durando aí muito tempo essa mangueira de gás. Você for montar o seu agora, você já pode usar a bazuca. Qualquer um dos dois funciona. A mangueira está funcionando para mim. É só ver o que está mais barato e o mais caro. Certo? Detalhe. Fazer esse buraco aqui dentro, eu pedi para um torneiro mecânico fazer. Porque realmente normalmente você faz com uma serra-copo. Certo? Só que eu não tenho serra-copo em casa. Foi mais fácil. Tinha um torneiro mecânico perto da minha casa. E aí, da minha casa não, do meu trabalho. Então, eu achei esse torneiro mecânico, levei lá, e ele aí furou isso aqui, e eu montei a minha torneira com o meu nipple, todas as conexões aqui, tudo, e por dentro eu encaixei depois, eu encaixei a minha mangueira com a abraçadeira, beleza? Isso aqui é um equipamento montado, que eu faço cerveja até hoje, e que me dá muita alegria. Beleza? Um ponto importante que eu queria ressaltar aqui, você tem os equipamentos
certos é importante para que você acerte na sua cerveja, tá? É importante que essas conexões elas estejam bem feitas para não ter vazamento. O cervejeiro caseiro pode sofrer com vazamento, não só em panela, como em balde também. Então essas conexões elas têm que estar muito bem feitas, certo? Outra coisa, atentar para o tamanho da panela, para o tamanho da receita que você quer fazer. Se você quer fazer uma de 10 litros, uma abraçagem numa de 18 litros dá, beleza? Se você quer fazer uma de 20 litros, aí você dobra. Você pega uma de 36 litros, eu acho que até uma de 30 litros dá para você fazer uma receita de 20 litros, certo? Mas assim, na hora de fazer você tem que atentar para o tamanho do seu equipamento, certo? É muito importante para que ele funcione bem, para que ele traga para você para que a sua receita, no final das contas, ela fique com o sabor que você desejou. Isso não é só você se atentar ao equipamento, você manter limpo, sanitizar, não deixar entupido. Sempre que acabou uma abraçagem, você limpa. Não precisa ficar passando álcool 70 sempre, mas você limpa com água e sabão para guardar. Certo? Então, falamos aqui da panela de braçagem. Quem lembra da próxima etapa depois da abraçagem e depois da recirculação? Fervura, certo? Depois dessa abraçagem, eu já transformei o líquido naquele líquido doce que eu quero. Agora o que é que eu quero? Eu já clarifiquei fazendo recirculação, eu já clarifiquei fazendo lavagem, já joguei água aqui por cima, já extraí tudo que estava naquele malte e agora eu quero ferver esse líquido para sanitizar, para deixar ele limpo, livre de bactérias. E nesse momento eu vou colocar o meu lúpulo, que aí é onde eu vou extrair, onde eu vou colocar o aroma e o amargor da minha cerveja, certo? E isso é feito na panela de fervura. Veja bem, a panela de fervura, eu falei aqui, a gente vai extrair o líquido para a panela de fervura, ou seja, ela só vai líquido. Então, para uma receita de 10 litros, uma panela de 12 litros, ela já é suficiente, certo? Deixa eu mostrar a minha. Essa é a minha panela de 11 litros, de 12 litros, certo? Ó, deixa eu contar uma história. A primeira vez que eu fui fazer uma cerveja, eu fui atrás de... eu só achei um curso que tinha um passo a passo, que tinha um vídeo passo a passo, e ele vinha com um equipamento. O equipamento principal era essa panela aqui. Mas é porque era feito num método chamado com extrato de malte, que é um método mais simplificado, mas também mais limitado, certo? Foi esse o primeiro método que eu fiz e depois eu evoluí para o método all grain, que é o método mais complexo e onde você consegue os melhores resultados, onde o cervejeiro consegue os melhores resultados, que é com o método all grain, certo? Que é onde você tem mais liberdade para as suas receitas, certo? Então, essa aqui é a minha panela pioneira, beleza? O processo de montagem dela é igual ao da outra. A torneira, nipple, a vedação, o nipple aqui dentro, né? Na verdade, o nipple vem dentro para ela enroscar por dentro. O nipple é como se fosse a porca interna, certo?
Então você precisa dessa torneira aqui e de um níquel interno, que é para fazer o papel de porca. Mesma coisa, pede para um torneiro mecânico, ou se você tiver uma serra-copo, você faz um buraco aqui, bota aqui por dentro, enrosca, beleza. Detalhe, ela é importante que ela seja instalada 1 centímetrozinho acima do fundo, porque isso, como tem muito, apesar da gente ter extraído só o líquido, o malte, mas vem muito pedaço de malte ainda. E na etapa da fervura, a gente coloca o lúpulo, né, como eu já falei aqui, e o lúpulo ele vira uma lama embaixo da panela. Então, para a gente não extrair essa lama, a gente coloca a torneira 1 centímetrozinho acima, para que isso, quando decantar, ele não saia para o balde fermentador, que é a próxima etapa. Deu para entender? Decanta tudinho aqui, fica a lama aqui embaixo, e aí o líquido ele passa, como a lama está decantada, ela não passa para cá, porque a torneira está um pouco acima. E o líquido ele vem, e aí a gente ajuda a clarificar melhor a cerveja. A gente traz menos lama para a nossa cerveja. Ela fica menos turva quando a gente faz isso aqui. A gente eleva um pouquinho, certo? Então, essa aqui é a panela de fervura. Não precisa de filtro, porque não tem mais malte. Então, ela não entope mais, né? Aqui é só o líquido. Ela vai fazer parte da etapa da fervura, 1 hora fervendo lá. E no final das contas, eu vou extrair esse líquido para o meu balde fermentador. Balde fermentador. O que é isso aqui? Que balde fermentador é esse? Que danado é esse? Deixa eu explicar aqui. Esse líquido que saiu da panela de fervura, ele já está com o nosso lúpulo, ele já está com amargor, ele já está com aroma. Eu posso acrescentar mais aroma depois em outra etapa, certo? Mas ele já vai estar com aroma, que eu já usei o lúpulo do amargor, o lúpulo do aroma. O líquido já está sanitizado. E agora, o líquido, o amido foi transformado em açúcar, certo? Pelas enzimas. E agora, eu quero que a levedura coma esse açúcar e transforme em álcool, certo? Então, eu preciso colocar a levedura. Aliás, eu preciso colocar esse líquido num ambiente sanitizado, onde a levedura vai trabalhar na temperatura que ela trabalha melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo da receita, dependendo do estilo, aliás, dependendo da família da cerveja, tem as famílias das Ale e tem as famílias das Lager, a levedura ela vai trabalhar numa determinada temperatura, dependendo da família. O que é isso? As leveduras que trabalham nas Ale, elas são as chamadas leveduras de alta fermentação. Elas são chamadas assim por 2 motivos. Elas trabalham acima do balde, o líquido do balde está aqui, elas trabalham mais em cima, né? E elas trabalham numa temperatura mais alta. Elas trabalham aí de 18 a 22, 24 graus, por aí, beleza? O limite máximo delas normalmente é 30 graus, mas assim, ela não trabalha bem a 30 graus. 30 graus ela não vai morrer, mas ela vai trabalhar meio estressada. Lembrando que a levedura é um ser vivo, então a gente tem que trabalhar bem para estar fazendo o favor de transformar o líquido em colocar álcool no nosso líquido, né? Então, o ambiente que ela vai transformar o açúcar em álcool no nosso líquido é o nosso balde fermentador.
porque isso é a etapa da fermentação. Lembrando que a levedura nada mais nada menos do que um fermento. A mesma coisa, ela é um fungo que faz o papel de fermento. Certo? Então, o balde fermentador, ele tem uma instalação, a gente novamente tem que instalar uma torneirinha, só que é uma coisa mais simplificada, certo? É uma torneirinha, essa aqui é uma torneirinha de gelágua, certo? Tem uma borrachinha para vedar. Aqui, mesma coisa, fura o balde. Por dentro tem outra conexãozinha, que é como se fosse a porca interna. A gente veda também e faz essa conexão, certo? Esse balde aqui é um balde alimentício atóxico que você encontra em loja de material de construção e em grandes atacados. Aqui em Recife, no Atacados Presentes, certo? São aquelas mega lojas. Eu não sei na sua cidade qual é a loja. Aqui tem um Atacados Presentes, é um deles. Tem a Ferreira Costa, que é outro deles, certo? Mas é aquelas lojas que vendem presentes, que vende material escolar, que vende material de construção, que vende esse tipo de coisa aqui, né? Que vende de tudo, que vende até decoração. Aquelas mega lojas que vendem de tudo, certo? Aqui a gente compra lá. É um balde atóxico de 12 litros. Beleza? Detalhe, esse balde, ele precisa ter uma tampa. Por quê? Quando o líquido ele vier para cá, esse balde tem que estar sanitizado, porque o líquido foi sanitizado quando eu fervi, na etapa da fervura. Então, a partir daquela etapa, ele não pode mais, a gente tem que ter o maior cuidado para não contaminar esse líquido, certo? Então, ele tem que ir para um local fechado e sanitizado. Isso é muito importante para o cervejeiro caseiro. Cuidado com a limpeza e com a sanitização. A gente traz para esse balde aqui, só que a levedura, ela pega o açúcar que está nesse líquido que está aqui dentro, ela vai comer esse açúcar, vai transformar em álcool e vai transformar em gás. Esse não é o momento da gente fazer o gás da nossa cerveja. A gente faz a nossa cerveja na etapa da carbonatação. É dentro da garrafa já. É um período que a gente deixa a cerveja na garrafa, a levedura lá, e é lá que ela vai fazer o gás da nossa cerveja, certo? Como aqui a gente não quer gás e ela vai produzir gás, a gente precisa que esse gás saia. Ao mesmo tempo, esse líquido aqui, ele não pode ser contaminado. Ou seja, eu tenho que deixar o gás sair e não posso deixar que o ar exterior entre em contato com esse líquido daqui, para não contaminar aqui. Como é que a gente faz isso? A gente usa um equipamentozinho que faz parte do balde fermentador, chamado de airlock. É isso aqui. O que é o airlock? O airlock, ele vem acoplado aqui na tampa do meu balde fermentador, certo? Ele fica assim e o balde a gente veda aqui, fica todo vedado, certo? Tá, fecha tudo. O bicho é duro mesmo, mas é bom que seja para vedar. Eu não consegui fechar tudo não. Enfim, tem que estar muita força. Mas assim, o ideal é que realmente seja duro para vedar bem, certo? Esse equipamentozinho aqui, como é que a gente faz para a gente deixar o ar sair, o gás sair e o ar não entrar? Primeiro, essa tampinha aqui evita de qualquer coisa que caia aqui e entre, certo? Segundo, essa tampinha aqui, ela não veda. Ela não veda. O gás sai por aqui, certo? Ela tem saídas por aqui. Ela só impede de alguma coisa cair, certo? Como é que a gente faz? A gente enche até aqui de álcool 70. Isso aqui é como se fosse um sifão, certo?
A gente enche até aqui de álcool 70 para manter sanitizado. E a pressão no balde ela vai estar maior do que a pressão no ar exterior. Então, esse gás sai, passa pelo líquido, borbulha aqui, blup, 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 e o gás sai. Como temos essa tampinha e temos esse líquido aqui, nada entra, porque a pressão exterior é menor do que a pressão interior do balde. Beleza? Então, precisamos usar esse airlock aqui para finalizar a montagem do nosso balde fermentador. Beleza? E aí, aqui eu finalizo os 3 principais equipamentos, os 3 maiores equipamentos. Temos outros, temos vários outros. Temos equipamentos de apoio para a cervejeira, temos chiller, temos balança, temos equipamentos para você medir o teu alcoólico, né? Para você medir a densidade e saber o teu alcoólico, né? Que eu uso refratômetro, certo? Temos um freezer, geladeira velha que a gente precisa para usar para a gente chegar naquela temperatura que a gente quer da levedura, certo? E arrolhador, as garrafinhas, as tampinhas, são vários microequipamentos, equipamentos de apoio, mas esses 3 que eu falei são os maiores que você, cervejeiro caseiro, se quiser começar, já pode começar a adquirir o seu equipamento. Vá na feira e compre uma panela daquela ali, ó. Essa aqui, ó. 18 litros para fazer sua receita de 10 litros. Você vai, compra a torneirinha, compra um nipple para juntar por dentro, compra uma bazuca na internet, né? Você pode até comprar esse equipamento pronto já, mas pelo que eu tinha visto ele é um pouco mais caro. Aliás, fica mais caro você comprar equipamento pronto. Eu montei o meu, era uma coisa mais barata, certo? Mas você pode comprar o seu também. O que é importante é você ter. Vá na feira da sua cidade, compra logo 2 panelas, compra uma, compra outra, porque isso vai dar ânimo para você iniciar o processo de fazer cerveja em casa. Você vai começar a adquirir uma panela, vai fazer o quê? Vai ter que fazer cerveja. Uma coisa é você trabalhar a sua mente, isso aí. Você vai se forçar a fazer, porque é trabalhoso, mas é gostoso. É muito bom. É um hobby, desestressa, né? Você pensa nisso e esquece as coisas do trabalho. E quando chega no trabalho, você não está tão focado, você está mais leve com o seu trabalho e você rende mais no trabalho. E você rende mais na família, porque você vai estar satisfeito, você vai estar mostrando sua cerveja, eventualmente não vão gostar, porque o cervejeiro caseiro tem mania de fazer cerveja amarga. Não é todo mundo que gosta, né? Mas quem gosta de cerveja artesanal gosta de uma cervejinha amarga, né? Então, eu acho que comprar equipamento é uma boa. Sinceramente, assim, é uma boa para você começar a pensar em ser cervejeiro caseiro e nunca mais parar e fazer sua cerveja, a cerveja que você quiser. Eu mesmo já aconteceu de eu fabricar uma cerveja que eu gostei do sabor. Por exemplo, vou explicar melhor. Tomei, gostei, procurei saber que estilo era. Fiz em casa, ficou excelente, amarga, do jeito que eu queria. Linda, linda. O bom disso é que você faz, é uma mágica fazer cerveja caseira. Beleza? Mas o assunto de hoje era falar desses 3 equipamentos. Espero que vocês tenham gostado, certo? E fiquem atentos que depois vão ter mais vídeos e eu vou falar de mais equipamentos. Um beijo em vocês e até a próxima.